Começa agora na Clube FM, Lugar da Fala. Boa noite para você que está chegando em casa depois de pegar um baita trânsito, com vontade de ouvir aquela musiquinha quando abre a cerveja, como é que é? Psh, aquela coisa assim, né? Isso é bom demais. Mas, para alegria sua, estamos aqui hoje, eu e Frederico Reis, que é advogado. Ele salva a minha alma volta e meia e ele é especialista em direito eleitoral. E hoje estamos dando início a uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cambé, terra de Eduardo Casarim, o dono dessa bagaça toda. E hoje o primeiro entrevistado é Luiz. Vou até fazer uma cena aqui, entendeu? Porque ele é pouco conhecido como Luiz. Luiz Carlos de Oliveira, mais conhecido como Vermelho. Tudo bem, doutor Vermelho? Vermelho da rádio, é assim que vai estar na urna, exatamente, caso você queira votar nele. Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Boa noite já, né? Boa noite, Cláudio. Boa noite, doutor Frederico aí. Prazer estar aqui com vocês pela Clube FM aí. Um abraço a todos os ouvintes. Discutir a cidade, né? Passar um pouco das nossas ideias, do que a gente vem planejando, porque as eleições estão chegando e quanto mais debate tiver, mais entrevista tiver, pra gente levar informação aí pros nossos ouvintes, pro eleitorado de um modo geral, é muito importante. O Vermelho, ele já foi contato comercial, ele é radialista já. Até hoje, né? A venda não sai, a venda não sai do sangue, né? Apresentador de TV, também é comediante e faz o programa Rádio Sertão com um amigo nosso, Sérgio Luiz. Tudo bem, Frederico Reis? Tudo bem, Cláudio. Boa noite, Vermelho. Boa noite. Satisfação. Prazer é meu também. Começar com Cambé agora, né? Começar com Cambé. Importante. Discuta a cidade, Vermelho. Discuta Cambé. Com certeza, muito importante, né? O que você tem para discutir Cambé? A gente... Saúde, vamos lá. Saúde de Cambé. Cambé é uma cidade, assim, gostosa de viver, uma cidade muito próximo de Londrina. Ela tá assim... Próximo, você tá dizendo, sim. Até com colada, né? Condescendência, né? É uma em cima da outra. Isso, colada com Londrina, né? Já manda um abraço pro Babilônia de Cambé. Babilônia. Então, ela é uma cidade que geograficamente ela tá muito bem, né, localizada. E ela cresceu bastante, Cambé. Já foi aí o 9º polo industrial do Paraná. Né? Então ela já tem uma arrecadação fantástica. E o doutor falou de saúde, né? Hoje a gente vê a questão de saúde é uma demanda que todo mundo cobra muito. Isso aí é nacional, vamos dizer assim, né? Mas a obrigação do prefeito é tentar resolver o máximo possível dentro da sua cidade, né? Então a gente sente hoje essa demora no atendimento nos postos de saúde, nas UPAs. Cambé, por exemplo, tem caso lá de exames laboratoriais demorar mais de 1 ano para sair um resultado. Isso aí atrasa o diagnóstico, complica a saúde das pessoas, né? E a gente pretende amenizar essa demora, essa questão de saúde em Cambé, né? Então, a gente quer ter um espaço concentrado para zerar e agilizar essa questão de resultado de exames laboratoriais. Você pega lá em Cambé, por exemplo, um exame bioquímico, ele demora de 3 a 5 meses para sair o resultado. Uma ressonância chega até 8 meses. Então, essa demora de resultados, o pessoal tem cobrado muito, a gente está andando a cidade toda e a gente sente essa necessidade de ter essa agilidade, principalmente em resultados de exame, para acelerar diagnósticos, né? E a demora no atendimento de saúde, a gente quer ter um critério muito rigoroso na contratação de profissionais, né? Recentemente, Cambé passou por aquele caso lá do médico que disse para uma mãe lá, por exemplo, que um garotinho de 5 anos poderia se medicar sozinho, ficar em casa sozinho. Isso é um absurdo, né? Aí depois a gente foi ver, ele é de uma terceirizada, que ele estava como pediatra e, na verdade, ele é um clínico geral. Então, a gente tem que ser rigoroso nesse sentido e é a obrigação da Secretaria de Saúde cobrar e colocar o profissional no lugar certo e acompanhar. A Santa Casa de Cambé, ela tem... ela não é do governo, não é do município, mas ela é uma entidade filantrópica, só que vai muito dinheiro público nela. Então a gente quer ter, vamos dizer, a diretoria vai fazer parte ali, vai cuidar da administração, mas o operacional tem que ter o dedo da Secretaria de Saúde, com certeza, né? Vermelho,
Na maioria das cidades, eu não sei exatamente como é em Cambé, mas na maioria das cidades há um problema sempre muito grave com relação à demora nas consultas com especialistas e também cirurgias eletivas. Como é que está em Cambé esse problema? Tá complicado também, inclusive eu já tenho falado com os deputados federais da nossa base, que eu estou no Progressistas, é um partido que tem muita força política, né? Tem o Marco Brasil aqui na região de Londrina, e nós temos aí a maior bancada de deputados federais do Paraná, é do Progressistas. Inclusive, o líder da bancada é o Toninho Vancha, que é um amigo nosso. Eu caminhei com ele na minha eleição passada, agora que eu fiquei de segundo suplente para deputado estadual, né? E a gente tem esse compromisso em trazer uma emenda parlamentar um valor razoável que seja o suficiente para fazer um grande mutirão na saúde e zerar essa fila de cirurgias eletivas. Isso aí não é difícil fazer, eu acho que em Cambé está faltando um pouco de vontade política, de ter que ir buscar, né? De ter que ir buscar essa solução. Teve. Inclusive agora o deputado Raul, até esse dia ele mandou mais 5 milhões aí, eu vi o secretário de Saúde de Londrina postando que vai ter um outro mutirão. Então não é difícil, e aí as pessoas sofrem muito, às vezes é por falta de uma vontade política mesmo, de um prefeito que vai em cima, que busca, que usa a força política que tem. Por falar nisso, eu queria saber de você, porque eu ia começar com essa pergunta, mas o Frederico aqui é que manda, ele me protege, então ele começou. Por que você quer ser prefeito de Cambé? Justamente por conta dessas demandas. A gente quer da comunicação, a gente anda na rua, o povo que gosta da gente pelo fato da gente ser um comunicador. Igual você falou aí, eu tô há 30 anos na Paiquerê FM, comecei em rádio até antes da Paiquerê FM, já tem quase 35 anos de rádio, fiquei 4 anos na TV Tarobá, mais 3 anos e meio na RIC TV, e em rede social também, você nunca sai do vídeo. E as pessoas que têm esse carinho pelo trabalho da gente, vê a gente como um representante. Então chega muitas demandas pra gente. Foi o que me colocou como candidato a deputado estadual, que eu atingi quase 10 mil votos. Foi a primeira vez que eu saí candidato para deputado. Não veio quase recurso nenhum pro partido e eu fiquei muito feliz por essa votação, que foi mais no prestígio mesmo, né? E automaticamente as pessoas que acreditaram no meu projeto, que confiaram em mim, falaram, você tem que continuar. Então a gente se sente obrigado a honrar esses votos que a gente faz e realmente representar o que o povo precisa. E a gente sente que na área de saúde é muito carente. Além desse mutirão que a gente quer fazer, essa questão de zerar e acelerar o processo de exames laboratoriais, tem hospitais, grandes hospitais do Brasil, que já fazem dessa forma, e eu quero implantar, vai ser até um projeto, assim, vamos dizer assim, pioneiro, que pode ser modelo para o Brasil todo. Até o doutor sabe do que eu vou falar, a gente só vai ver os trâmites legais para criar uma lei. Mas o médico, por exemplo, o médico de Cambé hoje, um plantão de 6 horas, ele atende ali de 20 a 24 consultas. E se ele atender essas consultas num prazo de 3 horas, por exemplo, ele não pode ir embora. E ele não vai atender mais também, porque ele não ganha mais por isso. Só que dentro da qualidade do serviço, da qualidade do atendimento, nós vamos implantar, vamos criar um projeto para o médico trabalhar por produtividade. Aí, por exemplo, se dentro das 6 horas sobrou tempo, ele já atendeu 24 consultas, ele vai ter um valor X por cada consulta acima do que ele já atendeu. Outra coisa que é importante, que a gente percebe muito, é que as cidades elas brigam para ter infraestrutura. Como é que está a infraestrutura de Cambé? Porque recentemente inaugurou lá viaduto, etc e tal, ali na BR-369. Resolveu ou não? Não resolveu. Na verdade, acabou piorando o outro viaduto que é mais necessário, que é da Avenida Esperança ali. Sabe que a Avenida Esperança é a avenida de um acesso fundamental que liga a região central com aquela outra grande região ali de Santo Amaro, Jardim São Paulo, Boa Vista, o Bela Suíça, o Bela Itália, a Chácara Santa Maria ali. E Cambé tem um problema que... Problema não, faz parte, né? Mas tem que usar esses ganchos para poder fazer um planejamento. A BR-369, ela divide a cidade em duas partes. A gente tem um problema sério lá, Corpo de Bombeiro, por exemplo. Ele sai da região central, para ele chegar na região de Santa Maria, Novo Bandeirante, depende de cruzar aquela rodovia, tem passagens complicadas, e às vezes um caminhão pesado com 20 mil litros de água lá, ele demora quase meia hora para chegar lá no Novo Bandeirante, por exemplo. Então precisa urgente de uma base do Corpo de Bombeiros na região de Santa Maria, Novo Bandeirantes. O viaduto da Ossadia que saiu foi importante, lógico, mas por que eu falei que complicou? Porque quando vinha de sentido Rolândia-Cambé, Rolândia-Londrina, o semáforo da Ossadia segurava um pouco o trânsito. E aí dividia assim, aquela fila na rodovia
com o semáforo da Balança Açores ali, que é o cruzamento da Esperança. Fizeram o viaduto lá na Sadia, o pessoal passa direto e acumula demais ali onde eu considero mais fundamental, que é o viaduto da Esperança, né? Então ali seria o ter feito primeiro, que é o grande fluxo de veículo passa por ali. E seria assim, vamos dizer assim, uma via de acesso, de entrar e sair na região central e fluir mais o trânsito. Então ali seria muito importante. Tem um espaço lá também que eu quero dar uma atenção especial, que é no Ribeirão Caçador ali, que liga aquela região mais nova de Cambé, que está crescendo muito lá pro lado da Estrada da Prata, está saindo muitos bairros para lá. Tem o Jardim Vitória, tem lá o Cambé 5, o Mutirão, que são um pouquinho mais antigos, mas tem muitos bairros novos ali. E aquele fundo de vale ali, se tem uma transposição, sai aqui no alto do Ana Rosa, Cambé 4, que daí já pertinho da 445 também. Então ali precisava demais de uma transposição para fluir mais o trânsito. A gente quer criar artérias também e planejar. Você pega hoje aquela região do Santo Amaro ali que tem as trincheiras com a 445, ali no Castelo Branco, no Silvino, de manhãzinha e final da tarde, é uma loucura para você cruzar ali. Não tem um planejamento. Fizeram ali no Santo Amaro, fizeram perto do Marcos Atacado ali no Castelo Branco, fizeram uma mão inglesa lá, resolveu um pouco, mas mesmo assim é uma loucura. Você fica ali. Deixa eu ver se eu entendi. Você está falando de saúde, de trazer cirurgias, acabar com a fila, está fazendo de infraestrutura, tudo isso. Então você está me falando que está faltando apoio político. Eu sempre considero que falta vontade política. Vontade política de... Porque hoje, por exemplo, até no debate da TV Tarobá, o atual prefeito, ele deu uma irritada comigo, porque eu citei que ele é do mesmo partido do governador. E o que está faltando para ele, então, buscar recurso? Porque eu quero usar a força política minha. Você discute saúde com o prefeito hoje, ele fala assim, eu estou gastando até mais do que eu deveria e é uma obrigação do governo federal. Mas peraí, poxa, o prefeito tem que se virar, pô. Né? Então, eu considero que falta vontade política. Cambé sempre teve um problema muito sério de um grande grupo político que sempre comanda lá, que está até hoje. Eles acabam, entre aspas, quando eu oficializei minha candidatura, tem alguns deputados estaduais aqui da região, não vou falar o nome, mas... Fala aí, ué, por que não? Meu, assim, aqui é uma rádio. Falou, Vermelho, você vai para prefeito mesmo? Conta com a minha ajuda. Se você for prefeito, conta com a minha ajuda, que eu sempre fiz voto em Cambé, eu quero ajudar a cidade e eles fecham as portas para mim. Então Cambé sempre teve deputado de estimação, coisa que eu não vou ter. Tá? Eu fiz um levantamento, Cláudio, doutor, eu fiquei terceiro mais votado em Cambé para deputado estadual. Sim. Né? Eu perdi só pro Thiago Amaral e pro Cobra, que já é deputado, e eu fiquei em terceiro. Mas 504 candidatos a deputado estadual fizeram voto em Cambé. Certo. Isso acontece na região toda. Isso. Isso Só em que daí, todas as cidades do estado. Aí, por exemplo, eu tenho lá o Ricardo Arruda, que é de Curitiba. Ele fez quase 1.700 votos em Cambé. Sim. Ele falou, Vermelho, você conta comigo, cara, porque eu sempre quis mandar emenda para Cambé e eu tenho porta fechada lá. O Vermelho tem razão. Você lembra, no Sudoeste tem Sim. Eles fecharam... Na região de Cascavel, eles fizeram um trabalho mais pesado. E aí, o que acontece? A cidade não cresce, não desenvolve, com medo de abrir espaço para outros políticos. Mas eu quero te fazer uma pergunta também. Você é radialista, comediante, e nas suas participações na comédia, você faz muita crítica também à política, de uma forma geral. Você está preparado para ser vidraça agora? Eu tô. Pular de lado? Eu tô. Até o prefeito atual lá de Cambé, o Conrado, no debate ele falou, você conta piada muito bem, mas você não está preparado para administrar uma cidade. Primeiro, eu acho uma falta de respeito ele querer colocar o fato de eu ter essa veia humorística, que eu considero um personagem. Sim. Na verdade, acima de tudo, eu sou da comunicação. Sim. Fiz reportagem pela Paiquerê FM. Até hoje eu faço, quando precisa. Não sou diretamente ligado ao jornalismo, mas entrevistas, reportagens eu faço. Fiz reportagem na TV Tarobá. Acima de tudo, eu sou da comunicação. Então, da maneira que ele fala, tipo, você é um comediante, você só sabe contar piada, eu acho que ele está até subestimando uma profissão. Como se ele desfizesse de um pedreiro, de um servente. Fácil. Exatamente. Rir, por exemplo, então eu me orgulho de ter esse dom humorístico e eu sei muito bem usar o humor quando eu preciso fazer humor. Né? Mas eu estou preparado para ser vidraça, porque eu sei que depois que a gente se torna um político, você não vai agradar todo mundo, você vai levar pancada, principalmente dos concorrentes. Eu acho um absurdo hoje querer polarizar o Brasil só direita e esquerda e deixar o povo em segundo plano, poxa. Sim. Né? E é uma coisa curiosa, porque eu sempre pergunto se a pessoa está preparada para uma função dessa, de prefeito, governador e presidente. E na minha modesta opinião, mas eu não sou modesto, diga-se,
Ninguém está preparado exatamente para ser um gestor de uma prefeitura, de um governo. Por quê? Porque é uma infinidade de demandas. Exatamente. É diferente você, por exemplo, ser o presidente de uma empresa, que você tem foco em um tipo de produto, um tipo de serviço. Né? Na prefeitura você trata do lixo, da saúde, da infraestrutura, você trata de uma série de coisas, né, que normalmente as pessoas não se atentam que é uma necessidade. Sim. Por isso que eu acho que é muito complexo. Precisa se formar, então, uma baita equipe e bem profissional. É isso que eu ia te falar, Claudio, isso que eu ia te falar. O maior defeito de muitas prefeituras hoje, e Cambé também tem caso parecido, é essa formação de grupão de acordos políticos para dividir cargos, aí você ser obrigado a colocar uma pessoa num lugar que você depois não consegue mandar ela embora. Então, essa liberdade eu vou ter, essa tranquilidade eu vou ter. Eu sendo prefeito de Cambé, eu vou ter a tranquilidade de escolher pessoas técnicas para colocar no lugar certo. Que partidos estão com você nessa caminhada? Só é chapa pura. Chapa pura? Puro sangue. Só o progressistas. eu sofri nas coligações, justamente, que eu falei agora de formar grupão. Era um tal de, não, vem comigo que eu te dou isso, vem comigo que eu te dou aquilo. O jogo foi bruto, mas eu até dei uma entrevista quando eu era pré-candidato, o Luiz César, o jornalista de Cambé, ele falou, mas você é candidato mesmo ou alguém pode te dar rasteiro lá na frente? Eu falei assim, na situação que eu tô, a gente sabe que na política tudo pode acontecer, mas eu confiei no Marco Brasil, que tinha garantido a minha candidatura, o Ricardo Barros de Maringá, né, o pessoal dos progressistas, e falou assim, o que eu falei pro Luiz César? Eu falei assim, eu tô que nem um paciente numa mesa de cirurgia. Eu tenho que confiar no médico. É lógico que tem as normas dos partidos. Complicado que você fica anestesiado, você não vê o que faz. Não, mas graças a Deus eles acreditaram no projeto também e eu tô aí como candidato e vamos pra urna, tô andando bastante a cidade, igual eu falei no começo, essa popularidade minha, a audiência que eu tenho, o carinho, a humildade que eu sempre tive, isso aqui, né, a gente, graças a Deus, sempre caminhou na base da humildade, então a nossa campanha está sendo muito bem aceita e bem-vinda, justamente quando eu toco nesse assunto do grupão contra a gente que está solo. Vai ser a campanha do milhão contra o Tostão. É a burguesia contra a periferia. Não é tanto Tostão também, né? Então, periferia assim bonito, também, mas não é tanto Tostão. Me diga uma coisa, a gente conversou aqui, a gente falou sobre já a infraestrutura, a questão da saúde. Que outros problemas você identifica na cidade que tem que ser solucionados com uma certa urgência? É muito sério, Cambé. Hoje, Cambé, a administração atual implantou a creche meio período. Eu até costumo dizer, minha avó falava, tudo que é pela metade não dá certo. E como é que um pai ou uma mãe vai trabalhar hoje se o filho só fica meio período na creche? Eu tenho uma funcionária, doutor, que ela chegou e falou assim, Vermelho, complicou pra mim, meu filho vai ficar só meio período, ela ganha lá o piso da categoria, ela ia pagar 600 conto pra uma cuidadora ficar com o bebê dela. Parênteses, viu, Vermelho, quando você conseguir a prefeitura, creche não é escola. Exatamente. Porque eles tratam creche que nem escola. Depois criaram a CMEI aí, acho que tem que ser escola. Dão férias pra creche, porque aí a pessoa que tá precisando da creche não pode levar o filho na creche porque tá de férias. Exatamente. Então nós vamos ter que ter uma solução rápida para voltar à creche, período integral e principalmente zerar a fila lá, que hoje, acho que hoje tinha uma fila de média de 1.200 crianças sem creche. E aí a administração, o atual prefeito, implantou esse sistema. Ele está com um ataque lá para poder implantar esse sistema aí, mas só que não resolveu o problema. As pessoas me procuram, falam, puxa, Vermelho, não dá. A gente deixar meio período ou não deixar nada é a mesma coisa, porque a pessoa está lá no trabalho, a mãe, o pai, e aí tem que buscar na escola ou tem que levar e não tem com quem deixar. Então, esse é um desafio muito grande para nós também. Já estamos conversando com pessoas técnicas para a gente fazer parceria com creches particulares. A prefeitura tem condição de fazer isso. Sim. Dá condição para realmente zerar essa fila de creches. A gente percebe muito aqui na região também que estão chegando muitas empresas. Cambé não deve ser diferente. Sim. E tem dificuldade na contratação de mão de obra. Muitas vezes por falta de qualificação das pessoas. Isso também está ocorrendo lá? E se está, como é que você pretende resolver? Está ocorrendo. Inclusive, uma das minhas formações é eletrotécnica. Eu sou formado em eletrotécnica pelo Impolon, aqui em Londrina. Cheguei a montar até oficina de enrolar motor, executar projeto elétrico. Mas depois o sonho de ir para a comunicação me levou para as rádio e TV.
Mas eu vejo hoje falta muito mão de obra especializada, cursos profissionalizantes, né? Então a gente quer avançar nesse sentido de novo. Criar incubadoras, por exemplo, com parcerias com as faculdades da região, para dar desde a primeira assessoria até o acompanhamento final com a grande empresa, condomínios empresariais para os pequenos empresários. E Cambé hoje, na verdade, se for só para trabalhar, por exemplo, principalmente na área de supermercados, padarias, até quando inaugurou o Max Atacado lá, entrevistando o Everton Mufato, ele falou: Vermelho, estou inaugurando faltando 40 funcionários. Porque o pessoal não quer trabalhar, principalmente pelo supermercado ser horários diferenciados, vai até a noite, trabalha final de semana. Mas o jovem, pelo fato dele querer fazer uma faculdade, ele quer ir para uma indústria, num horário comercial, por exemplo. Então, para quem realmente precisa trabalhar, emprego tem nesse sentido, na área comercial só. Mas a mão de obra para a indústria tá precária. Você vai procurar um profissional aí, é difícil. Olha aqui, ó, um comentário aqui de um espectador, porque está vendo a gente pelo YouTube, diz o seguinte: eu vi também o debate da Tarobá. Ele é bolsonarista, né? Falando. Ele falou. E aí ele falou assim: outra coisa, essa conversa aí de tostão num partido do PP, que é o progressista do Ricardo Barros, é dor de engolir, hein? Não, mas o duro a gente sabe, por exemplo, do que os partidos têm, mas, por exemplo, o Progressistas vai lançar candidato a prefeito em 170 municípios do Paraná. Sei. Então eu não sei nem o que vem. O material eu tenho certeza que vem. Né? Eu tô com chapa pura, tem poucos... Você acha que vem tostão ou milhão? Ah, tostão, hein? Se eu tiver... se fosse uma disputa polarizada, assim, ó, da pauleira, só o fulano e o ciclano. Mas nós somos 5 candidatos em Cambé, então vai avançar bem agora, depois das convenções aí, do registro de candidatura. Acaba funilando para falar assim, não, vai ser fulano e ciclano, vermelho e não sei quem. Então a gente provoca essa polarização. Vai ser o vermelho e não sei quem. Exato, não. Confiança é tudo. Confiança, Não, claro. Na campanha eleitoral. Eu sei que eu vou botar umas cabeças, não sei quem vai estar comigo lá. Tem que ser confiante, né, professor? Lógico que tem. A chapa de vereadores, desculpa te interromper, eu sei que você ia falar sobre isso. Mentira. A chapa de vereadores é valente? Como é que tá? Tá bem formada? Você vai ter bons cabos eleitorais puxando voto? Eu tenho. Bom, o Cambé tem. Inclusive, rapaz, complicou um pouco a chapa de vereadores de um modo geral. E tem vereador do PP lá? Não, nesse mandato não tem nenhum. A eleição passada, o partido estava meio adormecido, não lançou nem chapa de vereador. E aí, depois que eu assumi, Cambé só tem 10 vereadores, então só pode lançar 11 candidatos. E 4 tem que ser mulher. Mulher é mais difícil de se envolver na política e tal. Mas a chapa ficou mediana. Dá para eleger um vereador. Eu não vou falar, tem chapa lá, vai eleger 3, 4, porque eu sei que é difícil. Hoje você pega o quociente eleitoral de Cambé, vai dar uns 5.000, 5.500 votos. E uma chapa com 11 candidatos, não é fácil atingir isso aí. Ainda eu conto com o voto de legenda que o partido faz automaticamente por ter candidato a prefeito, no caso sou eu, né? Então a chapa, só que não tem nenhum medalhão. Eu tenho lá 11 candidatos medianos, assim, que tudo do mesmo nível, pode surpreender um ou outro. Mais um é certeza de fazer. Queremos fazer 2, mas eu sei que não é fácil, não. Nós conversamos sobre isso, o importante do sair para prefeito sempre, né? Sair para majoritária, o partido, né? Exato. Voto de legenda para fortalecer os vereadores. Porque é muito mais fácil o eleitor entender a chapa de vereador tendo um candidato a prefeito que se não tiver. Se não tiver, dá uma sumida ali no meio de tantos candidatos. Exatamente, dá uma sumida no partido. Outra coisa, Vermelho, se você fosse escolher 4 projetos, 4 propostas que são mais porretas na sua candidatura, quais você definiria, quais você poderia falar para o eleitor aqui para gente? Bom, a saúde, em primeiro lugar, que nós vamos ter essa preocupação em zerar esses exames laboratoriais, essa demora, zerar a fila de cirurgias eletivas, implantar esse projeto de médico, trabalhar por produtividade, que eu quero realmente levantar essa bandeira, porque hoje você anda na cidade e faz pesquisa, 75% da cidade pede uma melhoria na saúde. A gente sabe que não é fácil. E outra, Cambé ela é privilegiada. Até eu falei no debate também lá para o prefeito de Cambé. A UPA do Jardim Sabará aqui de Londrina salva muito Cambé, viu? Porque até esse dia eu conversando com o prefeito Marcelo Bellinati, um abraço Marcelo, que é do nosso partido também, Progressistas.
E ele falou, Vermelho, a UPA do Sabará, ela atende mesmo quase que metade dos pacientes ali de Cambé. A região do Novo Bandeirantes, Anelisa, Silvino, o Riviera, aquela parte ali de Cambé, até a gente do Santo Amaro vem ali, por quê? Precisa de extrema necessidade uma UPA na região do Santo Amaro e Novo Bandeirantes. Que ali tem só aquele 24 horas lá, não tem nem um raio-x, por exemplo. É uma dificuldade, tudo que vai ali é encaminhado para outra UPA lá do Jardim do Jardim Tupi, que está super lotada também. Lá precisa de uma ampliação urgente, um espaço, a gente quer fazer uma ampliação nela, deixar um espaço separado para criança, para gestante, para idosos, porque é um bolo louco lá, todo mundo junto. E então a gente quer ter esse cuidado especial. A bandeira principal vai ser saúde. E aí você falou de mais 3, por exemplo, né? Essa questão da creche, né, que enquadra aí na educação. A segurança hoje, Cambé, depois que ela se tornou a companhia da região ali, quando ela dependia do 5º Batalhão, ela tinha 70 policiais. Depois que se tornou a companhia, até eu conversei com o Major Israel, ele estava me passando alguns números. É por isso que eu falo que às vezes falta vontade política mesmo. Sim. Hoje a companhia de Cambé ela pode ter até 130 policiais, porém está com 90, 95. Certo. Tá faltando aí no mínimo 35, 40 policiais ali. E a gente fala até de repente, criar uma guarda municipal que colabore com a polícia, que faça o papel dela, mas primeiro eu vou usar a força política e o corredor que eu tenho para ter um bom relacionamento. Eu sou bem relacionado com o governador do estado, com o secretário de Segurança Pública, são todos meus amigos também, que a gente tem liberdade. Né? Um ratinho da comunicação, poxa, a gente tá sempre junto aí, já trabalhei na emissora dele, e a gente primeiro vai usar essa força para compensar esses policiais que estão faltando. Que hoje, se Cambé, para atender a região, tivesse esses outros 30, 40 policiais a mais, com mais viaturas e tal, seria sensacional. Nós vamos defender essa bandeira também. Né? Então, certo. É o que a gente vai lutar, porque eu penso assim, ô Cláudio, a gente tem que se preocupar com a qualidade de vida do povo. Sim, com certeza. Você vê, nós falamos de infraestrutura, que o mais necessário é a mobilidade urbana, a facilidade de... Você vê a rodovia, você até falou de quadruplicar ela nesse eixo aqui. Hoje é difícil uma família que não tem 3, 4 carros na família. Sim. Né? Então, família de rico, vamos dizer. Não, mas nem que seja um carro. Não, mas... Vermelho. Eu tenho mais 4 irmãos, cada um tem seu carrinho, tem a parcelinha lá, mas ele tem o carrinho dele, cara. Vermelho, eu queria te agradecer muito, já deu o nosso tempo com mas que bom, era previsto. Passou rápido, hein? Passa rápido. Muito obrigado pela sua participação. Eu sorte na campanha. Eu que agradeço. Sucesso lá. E você sabe que campanha é dura, né? Você está preparado para essa dureza da campanha. Eu fiz um curso de política pública, de comunicação política, né? Sim. Que bom. Ganhar a eleição no Brasil é fácil, mas é complicado. Exatamente. Mas obrigado, viu, Cláudio? Agradeço foi um vocês. Prazer, foi um prazer. Pessoal da Clube FM, Eduardo Casarinho, amigo nosso da comunicação também, os ouvintes, o doutor Frederico, obrigado também. Estamos à disposição, tá? E vamos tocar o barco. Vamos conversando mais pra frente também. Um abraço, viu? O Lucas Antônio aqui, que é nosso parceiro também. Lucão. O Lucão agora vai botar o dedão aí, vai nos levar para os comerciais. E tem uma outra coisa que eu questiono muito, é o seguinte, nós estamos na era das redes sociais. Sim. Né? Rede social para um lado, rede social para outro, mas o que acontece? Para o eleitor realmente conhecer o candidato, o debate ele é muito importante, seja na TV, seja na emissora de rádio. Nós aqui teremos um debate aqui na Clube. Né? Teremos um debate aqui na Clube entre os candidatos, vai ser em setembro, está tudo sendo preparado para que esse debate ocorra, vai ser aqui no auditório do Twin Towers, né, aqui onde fica a sede da Clube. E por que eu acho que é importante o debate? Porque é o momento do eleitor realmente conhecer o candidato. Porque na rede social... Todo mundo é bonito, né? Todo mundo é bonito, mete uns filtros espertos, você fala o que exatamente você quer. Do que você domina, do que domina. Exato. O debate, ele proporciona, por exemplo, que o público conheça as reações do candidato. Quando ele é pressionado, uma pergunta um pouco mais apimentada. Você lembra que antigamente os debates eram concorridos, né, Claudio? Sim. Eram cheios de gente. Eram campeões de audiência esses debates. Eu me lembro que você tinha que pedir, por favor, o pessoal se acalmar, parar de torcer no debate. Isso, tinha público, inclusive, né? E isso promovia não só a emissora, mas também o debate em si, a troca de ideias. Por isso que a Clube decidiu esse ano fazer esse debate aqui
né? Porque vai ser uma oportunidade de os candidatos a prefeito de Londrina, mais uma vez, se confrontar ideias, obviamente tudo dentro de uma normalidade, ninguém... O BFM prestigiando a democracia. Exato, né? Ninguém espera que seja um debate como aconteceu em São Paulo, que foi uma baixaria danada, não né? Precisa, né? Não precisa. A ideia é que as pessoas exponham as suas propostas reais de campanha e até critiquem ou questionem os seus adversários. Dentro de uma razoabilidade. Sim, dentro de uma... mas tem que ter alguma elegância, Sim, né? sim. Você sabe que eu sou elegante, né, Frederico? Eu conversei Reis? com o Lucas até de uma certa elegância que teve ontem também, né, Lucas? Para você não sabe que ele está falando, o homem aqui é botafoguense. O Botafogo ganhou do Flamengo ontem. Jogamos de terno. Jogamos de terno. O problema é que esse terno de festa dura uma ou outra festa. Cuidado aí. Começou. Voltando para as eleições. Voltando para as eleições. Agora há pouco a gente estava conversando que o PL Nacional decidiu bater o dito cujo na mesa, né? Porque estava havendo uma bagunça. Não estava virando anarquia. Né? No país inteiro. Que bagunça era essa? Na realidade, assim, no país inteiro é possível. No Paraná eu tinha certeza que tinham 10 municípios onde PL e PT estavam coligados. Vocês ouviram, apoiando um ao outro. Vocês ouviram. PL do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, de direita, quase que extrema direita, e o PT, Partido dos Trabalhadores de Luiz Inácio Sem Dedo da Silva, que é o presidente deste país. Os dois se odeiam, né? Porém, os partidos no Paraná, por exemplo, em 10 cidades estavam andando de mão dadas. É um problema, né? Um problema isso. Eu sempre... Quando criaram, por exemplo, a Federação de Partidos, né? A expectativa era que formasse um monte de federação no Brasil inteiro, né? Só que eles não se lembraram daqui Exato, do interior, né? Exato, das questões regionais, né? Locais, inclusive. Da briga local, do apreço local, eles não lembraram disso, né? Mas nesse caso, doutor Frederico, já tinha ocorrido as convenções? Dá para desfazer a coligação depois que... Nesse caso, se eu não salvo engano, o PL tem uma resolução nacional. Certo. Que proíbe isso. Então, você não pode ir contra a resolução do Diretório Nacional. Então, assim, onde houve coligação, não sei se houve, não sei se era coligação ou apoio, mas onde houve, vai ser revista. Certo. Mas dá para mudar isso ainda? A lei permite que você... A lei permite que o diretório hierarquicamente superior intervenha nesses casos. Só para outro caso recente aí, que a gente também ficou sabendo, né? Da Federação PSDB Cidadania. Houve a convenção para a escolha, no caso do candidato local, para ser o candidato a prefeito, que é o coronel Nelson Villa, e sentaram na mesa os do Cidadania, que fazem parte da federação, se abstiveram. Né? Se abstiveram da votação. E os do PSDB votaram pela candidatura. A federação ficou só a feder, né? Porque a aração não rolou. Não vão juntos, né? Não vai haver uma unidade nesse discurso. Até pelo óbvio, que me perdoe essa federação, mas assim, o PSDB está tentando em alguns lugares dar uma guinada mais à direita, né? Apesar de ter nascido de centro-esquerda. E o Cidadania é um partido, né, de esquerda, vamos dizer, de esquerda, beirando um pouquinho o centro, mas ele está mais... Centro, né? É uma esquerda, exato. Não tinha sentido essa federação. Né? E isso acabou pipocando. Por exemplo, em Curitiba aconteceu a mesma coisa. A federação rachou lá e o Beto Richa, que era o candidato do PSDB, foi oficializado, lançou, fez barulho. Na hora de botar o chamego na assinatura ali do bagulho, ele falou, melhor não, porque eu acho que eu vou pipocar. E caiu fora, né? O Cidadania e o PSDB não são muito unidos, né? Parece que eles são muito unidos. Pelo menos no Paraná não estão com essa união toda, né?
Mas nesse caso... Não havendo uma diretriz nacional, Cláudio, eles podem não se unir, né? Mas nesse caso, você não sei como vai ficar internamente a questão da fidelidade. Exato. Mas, assim, a lei das federações, ela foi criada, né, essa possibilidade da federação para ser unida, para juntar partidos com mesmas ideias, com mesmos projetos. De cara, só 3, né? Se não me engano, 3 federações. A do PT, do PSDB, não, só 2, né? 2, a outra não saiu ainda. A outra não saiu ainda. Né? Ou seja, a experiência já mostrou que não está funcionando. A expectativa era muito maior do que a realidade, né? E justamente por isso, Cláudio, assim, aqui nos rincões, assim, a força das lideranças locais é muito maior do que os acordos políticos nas ruas de Brasília, né? Sim, sim. Eu sei que está havendo uma discussão, pela milionésima vez, sobre uma reforma eleitoral. Nossa Senhora. Né? Tem essa reforma, era já para sair o ano passado, não saiu, empataram, empurraram com a barriga e já tem, pelo menos que eu tinha lido esses dias, quase que 1000 emendas, né? Uma coisa extraordinariamente na verdade, grande. É o Código Eleitoral que eles estão debatendo no Congresso, né? Muita coisa deveria mudar, porque olha a confusão, Cláudio. Nós temos hoje, nós seguimos a Constituição, o Código Eleitoral, que é de 66, a Lei das Eleições, que é de 97, a Lei da Inexigibilidade, que é de 90, só que a Lei da Inexigibilidade já teve uma alteração em 2010. A Lei Eleitoral é de 97, mas todo ano tem alteração. E o Código... Então, assim, olha a confusão, o manicômio que é o direito eleitoral. Fora as resoluções do TSE, que muitas vezes extrapolam o sentido só de dizer a lei, né? Sim. Pessoal, a gente tem uma ideia. Infidelidade partidária é tratada em resolução, não é na lei. Entendo. Então, assim, precisava de um código, de um compêndio onde juntasse toda a legislação eleitoral num lugar só. E não desse tanta interpretação, né? Tentaram, não conseguiram. Eu achava que sairia agora para essa eleição, não. Ficou lá, agora, como você falou, já tem mais emenda do que propriamente a lei mesmo, né? Mais uma coisa confusa aí, a gente estava conversando agora há pouco e você até comentou sobre a questão da publicidade. Como é que chama aquelas bandeirinhas novas? Windbanner. Oi? O Windbanner, que traduzir, um monte de gente querendo falar inglês, né? E sem necessidade. Aquelas bandeirinhas que parecem aquelas velas de windsurf. Né? Acabei de falar windsurf. Né? Essas bandeirolas são bonitinhas, inclusive, eu acho bacana pra caramba. Mas assim, elas podem ou não podem? E o questionamento é porque em Londrina nós temos a lei da cidade limpa, que impede vários tipos de publicidade dentro do município. Como é que funciona nesse caso? Essas windbanners, essas bandeiras podem ao longo da via pública. O que tem que fazer? Ela não pode atrapalhar o trânsito e nem os pedestres, né? São as bandeiras que antigamente ficava aquele pessoal segurando, hoje evoluiu-se, mas continuam sendo as mesmas bandeirolas, né? A lei da Cidade Limpa. A lei da cidade limpa, ela não pode contrariar... A nossa cidade tem ficha limpa. Ela não pode contrariar a legislação federal, né? Então, assim, a legislação federal permite que seja feito isso ao longo da via pública, então ela é permitido, né? O que é permitido também? Você distribuir santinho ao longo da via pública, montar uma barraquinha para distribuir santinhos, a propaganda dos candidatos. Tudo isso é permitido, né? Agora é permitido. Hoje o candidato não é mais pré-candidato, ele é candidato já, né? Sim. Com número, que pode falar do número, já pode gritar. Eu sei de gente que esperou até 00:02 para começar a disparar propaganda. Para disparar propaganda. É muita ansiedade, né? Muita. Também, falando ainda desse Windbanner aí, até umas eleições passadas, tinha que ter alguém segurando, depois passou a ter que ter alguém cuidando, vigiando. Como é que é hoje? Precisa ter alguém? Não precisa ter alguém. Precisa ter alguém para recolher.
No final Não pode passar a noite inteira lá. Até porque, ó, vou te falar, hein? Se deixar. Vai ter gente com uma caminhonetinha passando e recolhendo e não é para guardar no depósito da prefeitura. Guardava, ninguém nunca mais via as propagandas. Não, precisa ter alguém só para recolher. Ela pode ser afixada num local que fácil manuseio, mas assim. Sim. Não pode enfiar no jardim como já fizeram antigamente, né? Sim. Num local removível, mas alguém para cuidar e na hora certa recolher, no outro dia colocar de novo de manhã cedo. Uma pergunta, se por exemplo, sabe aqueles perfurados que se colocam em carro, né? Bonito aquilo. É bonito aquilo, chique e tal, aí se a pessoa pega um desse e coloca, por exemplo, na parede externa da casa, como propaganda, isso na pode? Casa é o adesivo de 0,5 metro quadrado. É o que pode fazer na casa. 0,5 metro quadrado? Esse perfurade é para carro. É para carro. Não adianta... Claro que isso na minha Isso o cara não tem carro, ele tem um sonho de ter um carro. Não dá para botar lá? É que eu acho o seguinte, assim, tanta coisa mais importante para se preocupar, a Justiça Eleitoral se preocupa do tamanho do adesivo que vai na janela da casa, né? Mas sim. O que vale hoje é isso, perfurate para carro. Você coloca na dimensão da traseira do carro. Então, se for aquela RAM, pode ser o tamanho daquela... Tá, não tem uma medida. Não, ele pode ser maior. Entendi. É que se faz normalmente uma medida em que consiga colocar tem mais ou menos vidro, um padrão, no para-brisa lá, no vidro traseiro de qualquer carro, né? Isso me lembra de um candidato que chegou para mim e falou assim, Lucas, na eleição passada eu plotei meu carro inteiro, nessa eleição tá podendo também. Eu falei, na eleição passada você já levou uma sorte que você não imagina. Né? Não, e é curioso, porque eu já vi situações assim também, e não pode, né? De jeito nenhum. Foi uma das regras que foram alteradas, né? Sim. A pessoa fica com isso marcado na cabeça e fala, não, sempre pôde. Faz um tempinho que não... E a lei muda o tempo todo, né? Tempo inteiro. Tem alguma coisa que ainda te perguntam, assim, que, por exemplo, assim, olha, isso ainda está podendo? Como é que... Porque realmente, como muda muito a lei, é difícil, inclusive, você estar sempre atualizado, né? Toda hora me pergunto. As dúvidas são insanáveis, quase incansáveis. Se pergunta muito sobre placa nas casas, que antigamente podia, aquelas faixas, aqueles banners na residência, que hoje não pode mais, né? O do carro também, sempre, né? Eu acho que isso fixa na pessoa, né? Sim. Mas eu lembro que até esses dias atrás estava plotando o carro. Eu falei assim, algumas eleições atrás estavam plotando. Exato. O carro, né? Agora não pode mais, né? Algumas eleições atrás podia contratar artistas. Outdoor, né? Outdoor. Rua, né? Eu lembro que o outdoor é até curioso, porque a Justiça Eleitoral acabava sorteando os pontos locais, pela cidade para cada partido e para cada candidato. Era uma coisa muito complicada. Mudando um pouquinho de gato para mala, doutor, esta semana vai ter uma reunião na Justiça Eleitoral, né? E para definir como entregar as mídias, né, as propagandas para os veículos de comunicação, tanto emissoras de rádio como emissoras de TV. Só te interrompendo um pouco, Cláudio, essa semana está acontecendo uma coisa muito importante na Justiça Eleitoral, né? O registro de candidatura. É verdade. O registro de candidatura está correndo solto já, né? E o que acontece com o registro de candidatura? O registro de candidatura é quando você pega todos os documentos e a vida da pessoa, a vida pessoal da pessoa, e vê se ele tem condições de ser candidato. Se ele é elegível, se não tem nenhuma causa de inegibilidade contra ele, se os documentos, ou seja, se as causas de registrabilidade estão certas. Então, assim, aqui em Londrina foi publicado o edital já e está correndo o prazo para a impugnação já. Como é que funciona a impugnação? É a própria justiça que avalia? Quem pode impugnar? Ou, por exemplo, alguém entra com um pedido de impugnação? Não, quem pode impugnar na justiça através de uma ação própria, chamada ação de impugnação de registro de candidatura, candidato, partido político, federação e o Ministério Público. O eleitor ele pode levar ao conhecimento do juiz ou do Ministério Público a notícia de inegibilidade. Como o eleitor não pode entrar com a ação, ele faz uma comunicação para o Ministério Público ou para o juiz, que
fulano de tal não pode concorrer por causa disso, disso, disso. Tendo o mínimo de coerência, entregou para o Ministério Público pode entrar com essa ação de impugnação, ou o próprio juiz despacha para o Ministério Público entrar com essa ação. Isso é uma coisa importante que os partidos políticos agora estão se debruçando. E por que isso? Porque as pessoas esquecem muitas vezes, né, Cláudio? Eu tenho um caso ali nos Campos Gerais, ali perto de Ponta Grossa. O que aconteceu com o candidato? Ele morou por 20 anos em Curitiba. Sim. Mudou para Ponta Grossa. Precisa tirar a certidão de onde você vive. Claramente tirou de Ponta Grossa. 0, linda, bonita. Sim. Porém, a justiça, ela pensa nessas coisas também, né? Ela tem o seu sistema que ela controla, vê o Brasil inteiro. Sim. Puxou a ficha do cidadão. A ficha da criança, né? Sim. Daqui, mais ou menos, a quase Cambé. Em linha reta ou com curvas? E ele falando assim, que absurdo, né, doutora? Falou, um absurdo. Um absurdo. Onde já se viu isso, né? Muito crimes? Eram bastante crimes. E assim, mas eu já paguei por tudo. Não tenha dúvida, eu também acho que pagou por tudo. Porém, a lei, ela fala que você fica inelegível por 8 anos após o cumprimento da pena. Né? Após o cumprimento da pena? Não são 8 anos, né? Sim. São muito mais que 8 anos. Mas sim. Você cumpre a pena, após o cumprimento da pena começa o prazo da inegibilidade. É curioso, porque eu sempre penso em caso de crime mesmo, né? Se, por exemplo, cassação política é a partir do momento em que é feita a cassação, né? Cassação política é do momento da cassação até o final daquele mandato, mais 8 anos. Tá. Eu vou ser bem sincero, eu não sou muito fã dessa lei da inegibilidade. Por que não? Porque eu acho que quem tem que definir exatamente quem tem que ser eleito é o povo, né? O voto do povo tem que ser preservado. É claro que existem coisas que você precisa... mas você sabe que tá cheio de 171 que para jogar uma conversa fiada e enganar o povo tem, né? Eu acho que esse que é o erro, a gente achar que o povo é tão enganável. Assim. Mas eu vejo cada coisa. O eleitor que é inteligente, Eu também acho, só que... Eu acho que ele não precisa dessa proteção tamanha da justiça eleitoral, Você acha que não? Ele consegue... Mas você acha justo o cara cometer um monte de crime eleitoral? Não estou falando que todas as hipóteses são injustas. Claro que tem muita coisa, o cara que foi condenado, por exemplo, a um abuso de poder econômico, obviamente ele não pode concorrer. Sim. Ele já deixou claro o que ele é. Sim. Mas, por exemplo, e com todo respeito a todos os conselhos profissionais que existem, se você for condenado no seu conselho profissional, você não pode ser candidato. Agora, assim, se você me disser que todos os conselhos profissionais eles são primorosos no contraditório, na ampla defesa, sim, no direito de defesa, tudo bem. Sim, eu já tive que defender um candidato na eleição passada que o conselho profissional dele tinha a seguinte frase na decisão: eu não ligo muito para a lei, eu vou mais do que eu penso. Mas agora mesmo, no caso do Dallagnol, né? Ele teve um mandato cassado e dos argumentos é que ele se licenciou, aliás, ele pediu exoneração da função pública porque existia um processo que estava correndo, quer dizer, não sabia o resultado do processo. Não, e o problema foi o seguinte, ele tirou a certidão que não tinha nada. Então a certidão não está valendo mais nada, assim, essa insegurança jurídica que... Nem com a certidão? Nem com a certidão está valendo mais, então... Né, o Dallagnol foi um ponto fora da curva, viu? Mas foi estranho, né? Porque houve uma suposição, né? Exatamente, foi uma presunção. Presunção. E a presunção não pode ser levada... E a presunção, na realidade, assim, eles presumiram a fraude do Dallagnol. De que ele fez isso porque iria ser... Mas eu vou te dizer, para encerrar esse programa, que Dallagnol está muito bem, andando pelo Brasil todo, ganhando um salário nervoso e muito poderoso do Novo. Então ele não deve estar reclamando muito bem da vida, não. E com isso vamos nos despedindo, Frederico Reis, dessa nossa bate-papo do Lugar da Fala. Hoje, muito produtivo, conversamos com o candidato vermelho que concorre à Prefeitura de Cambé.